Rádio Grupo de Aluno lá. Opa, ele vai mandar no WhatsApp, Amaro. Estamos ao vivo. Boa noite. Estamos aqui para uma live super legal sobre inteligência artificial, aqui pelo projeto Mais Casas da Inovação. Você que já está aí nos vendo, já aproveita, já dá o seu like, já pega aí o link e compartilha com todo mundo. Eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Boa noite para vocês que chegaram agora. Já estava lá aproveitando, ó, já estava dando o meu like, compartilhando o link. Então, já aproveita. Faz isso também, já. Se você ainda não compartilhou, compartilha aí com todo mundo. Eu me chamo Thiago Prego, sou professor do Cefet Nova Iguaçu, sou coordenador do projeto Mais Casas da Inovação, e hoje tenho esse papel super legal de mediar esse bate-papo sobre esse tema que está tão na moda, né, que é a inteligência artificial. Então, aqui está o professor Eluan. O professor Eluan, ele também é coordenador técnico, né, no nosso projeto. E aí, se apresenta aí, por favor, professor Eluan. Boa noite a todos que estiverem nos assistindo, né? Eu gostaria de agradecer ao Thiago essa oportunidade que me foi dada para discutir um tema que eu gosto muito, que é uma área minha de aplicação, né? Eu sou coordenador técnico do curso de criação de aplicativos do Mais Casas da Inovação, e como o Thiago também colocou aí para vocês, eu dou aula na Faculdade Mercúrio e dou aula na FAETER de Paracambi também, né? Eu acho que é isso, Thiago. Isso aí, obrigado, professor. Eu queria também agradecer mais uma vez a participação do professor Gabriel, que já está na segunda vez participando com a gente, né? O professor Gabriel, que também é coordenador técnico do projeto Mais Casas da Inovação. Então, fala um pouquinho sobre você, professor. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal? Boa noite para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Eu sou professor de engenharia elétrica, né, engenharia eletrônica no Cefet. Estou no campus de Nova Iguaçu atualmente. E também sou coordenador técnico do projeto Mais Casas da Inovação, né? Nesse projeto eu coordeno o time de robótica, né, o que produz o curso de introdução à robótica. E eu espero que hoje o bate-papo seja interessante e proveitoso para todos. Estamos à disposição. É isso. Show de bola. Obrigado, professor Gabriel. E professor Ítalo também é coordenador técnico do projeto Mais Casas da Inovação. E muito obrigado aí, professor Ítalo, por estar participando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu também sou coordenador do curso Mais Casas da Inovação, o curso de games, né? Sistemas de informação, sou mestre em modelagem matemática computacional e atuo hoje em dia com inteligência artificial para classificação de imagens, e é um tema que eu tenho muito interesse, então acho que a gente vai ter uma boa discussão aqui entre todos que compartilham o interesse sobre inteligência artificial. Eu acho que é isso. Obrigado, professor Ítalo. E aí, muito obrigado também, professor Amaro. Professor Amaro, que também é colega de trabalho do Cefet, assim como o professor Gabriel, né, também coordenador técnico do projeto Mais Casas da Inovação. E aí, por favor, professor Amaro, se apresenta aí, por favor.
Obrigado, Thiago. Queria agradecer o convite para participar dessa roda de bate-papo aqui. Eu também sou professor do Cefet, como o Thiago falou, sou coordenador técnico do projeto Mais Casas de Inovação, do curso de Inclusão Digital e do curso recém-saído do forno de Informática Descomplicada para a Web. Tá? É muito legal participar desse bate-papo com todos interessados em inteligência artificial. Obrigado pelo convite novamente. Muito bom. Então agora já deu tempo de fazer aquele malabarismo para o pessoal entrar. Você que chegou ainda há pouco, que ainda não deu o seu like, que ainda não curtiu, vai lá, ó, clica, se inscreve no nosso canal, já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, todos os seus parentes. E eu queria ouvir um pouquinho, professor Gabriel, qual é a principal diferença, né? Porque a gente escuta vários termos, aprendizado de máquina, inteligência artificial, visão computacional. Qual é a diferença entre esse monte de nome? Professor Gabriel, você está mudo. Opa, agora foi. Essa pergunta, ela me lembra aquela entrevista antológica do Zeca Pagodinho no Jô Soares, que ele fala sobre o Partido Alto. Muitas pessoas usam essas palavras como sinônimo, mas elas estão longe de serem sinônimas, né? Essas palavras não são sinônimos, absolutamente não. A inteligência artificial, ela tem a ver com a capacidade das máquinas de imitarem a inteligência animal, né? E o que a gente quer dizer com isso? É a capacidade de perceber o ambiente, né? E de tomar decisões com foco em atingir os objetivos, tá? Os animais, eles têm a capacidade biológica, a capacidade natural de fazer isso. Já as máquinas, não, tá? Ela faz isso através de modelos matemáticos e de treinamento de algoritmos específicos. Ela consegue adotar uma certa capacidade de cognição, perceber o ambiente, tomar decisões, tá? A gente pode dizer que o aprendizado de máquina é uma sub-área, né, da inteligência artificial. É uma das formas de você alcançar a inteligência artificial, né? No aprendizado de máquina, a gente tem uma série de algoritmos que aprendem alguma característica específica a partir de exemplos, tá? Então, a partir de exemplos de amostras, a gente consegue ensinar o computador a tomar decisões sobre ações muito simples, né? Sobre problemas, sobre coisas muito simples. A inteligência é uma coisa mais abrangente, tem mais a ver com capacidade de cognição de mais alto nível. O aprendizado de máquina é só uma das formas em que você pode alcançar a inteligência artificial, né? E a outra era a visão computacional, não é isso? A visão computacional também, tem muita interseção entre aprendizado de máquina, inteligência artificial e visão computacional. Visão computacional, isso me lembra do Zeca Pagodinho, é a mesma coisa, só que com dados visuais, né? Em imagem, em vídeo. Então, algumas tarefas exigem interpretação de imagem, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo de frutas, né? Imagina que você quer selecionar frutas. Seleção de frutas é algo muito comum em atividades industriais, né? Você quer selecionar aquelas frutas mais bonitas para venda direta para o consumidor e aquelas frutas que não são tão bonitas assim para fazer suco, para fazer doce, né? Outros produtos. Isso é comumente feito por máquinas hoje em dia, né? E aí você precisa processar esses dados e treinar algoritmos, modelos matemáticos que são capazes de, nas fotos e vídeos dessas frutas, fazer a seleção automática, né? Então, a visão computacional está mais relacionada com o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, mas voltado para dados de natureza visual. É mais ou menos isso daí, né? Eu acho que é nessa linha. Tem vários... Você vai encontrar várias definições em vários livros, em vários... eu acho que essa é só uma delas, né? E isso, só essa primeira pergunta já mostra, né, o quão ampla é essa área,
realmente como está ainda muito atual, porque tudo que tem uma definição muito clara, muito embasada, é porque já deu tempo, né, das pessoas realmente entenderem. Como é muito atual, ainda tem um monte de coisa se confundindo, apesar desse termo inteligência artificial não ser tão novo assim, né? Mas o jeito que a gente usa hoje, ele é bastante diferente de lá dos primórdios. E ainda em cima desses nomes, desses termos, tem um termo, professor Gabriel, que está muito na moda, e aí eu queria ouvir de você o tal do Deep Learning, do aprendizado profundo. O que raios é esse negócio aí? Explica para a gente, por favor. O Deep Learning, né, é uma técnica de aprendizado de máquina, que não é novo, essencialmente, né? O pessoal começou a estudar as tal das redes neurais, né, que é uma técnica de aprendizado de máquina bioinspirada, né? As redes neurais artificiais, e ela vem lá desde a década de 60, né? Onde você criou o primeiro modelo matemático do neurônio, e você conseguiu combinar esses neurônios para fazer uma rede neural. Mas é só um modelo matemático disso, tá? O que as pessoas fizeram depois foi criar um algoritmo que faz com que esse neurônio, ele aprenda, ou melhor, essa rede neural, ela aprenda a executar ações simples, né, de classificação, por exemplo, a partir de amostras, né? Então, você vai fornecendo amostras do que você quer que a sua rede detecte, do que ela tem que rejeitar, e você vai atualizando esse modelo matemático ali dentro desses neurônios, e ele vai aprender o padrão que te interessa. Por exemplo, ele vai aprender a classificar, a separar as frutas boas, por exemplo. O que as pessoas fizeram foi combinar cada vez mais neurônios em cada vez mais camadas de neurônio, e a criar diferentes tipos diferentes de redes neurais. Até que chegou nas tais das redes convolucionais, que são muito bem adaptadas para processar dados visuais. Tá? O Deep Learning, que a gente conhece hoje em dia, é uma combinação dessas redes, né, redes convolucionais com redes neurais do tipo perceptron multicamadas, né, no final, para fazer a classificação, e muitas delas, por isso que se chama aprendizado profundo, né, porque você tem muitas delas. Antigamente você não conseguia treinar essas redes, né? Elas são bem antigas, mas existia um impedimento técnico, você não conseguia treinar essas redes porque você não tinha poder computacional para tanto, né? E aí, com o advento das GPUs, né, que tem nas placas de vídeo, as pessoas perceberam que podiam utilizar as GPUs, que são as unidades de processamento dentro das placas de vídeo, para treinar esses modelos, tá, de maneira paralelizada, e aí a gente conseguiu implementar de fato, né, essas tais dessas redes profundas. Existem um monte de arquiteturas profundas hoje, eu estou longe de saber todas, mas essa palavra está bem na moda, né? Grosso modo, o aprendizado profundo é isso. Tem uma série de outras nuances e tal, mas eu acho que uma visão geral é essa daí. Obrigado, professor Gabriel. E você que está chegando agora, não fica assustado com GPU, perceptron, rede neural, rede convolucional. Vai ter um monte de palavra aí para você que vai ficar meio esquisito, mas fica tranquilo, tá? Que se realmente esse assunto interessar, cada um desses professores aqui vai ficar muito feliz depois de você mandar uma pergunta, a gente pode responder para você depois. E se você ficou realmente interessado, talvez valha a pena você entrar já na página, né, do projeto e ver se tem algum curso que a gente disponibilizou que te atenda. Porque a inscrição para o próximo ciclo, as inscrições já estão abertas. Então, aproveita, se você ainda não se inscreveu, já vai lá e se inscreve. Que esse assunto que a gente fala não vai ser abordado no curso, mas certamente você vai ter oportunidade para conversar com esses professores super gabaritados. E aí, obrigado, professor Gabriel. Eu queria agora jogar a bola para o professor Eluan, em cima, né, disso que o professor Gabriel falou, o que na sua visão, né, tem ajudado a crescer tanto essa utilização de técnicas de inteligência artificial? Vamos lá, Thiago.
eu gostei muito até de umas coisas que o Gabriel falou e elas também puxam para uma resposta minha. Depois eu acredito que são vários fatores, tá? Mas 2 fatores eu acho que influenciam diretamente nesse aumento, né? Acho que a grande quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, cada vez mais a gente vai gerando mais informações, né? São dados de compra, são dados meteorológicos, são dados de saúde, são dados de tudo, né? E junto a isso, a gente vive, então, na verdade, no que todo mundo fala, no Big Data, né? Nessa era onde tudo é dado, tudo tem que ser interpretado e tudo gera uma decisão, né? A partir dessa interpretação. Junto a isso, a maior acessibilidade também às técnicas de inteligência artificial, né? Como assim essa maior acessibilidade? Hoje a gente tem um pacote de bibliotecas livres que facilitam o uso dessas ferramentas, porque, como o Gabriel falou, muitas dessas técnicas são algoritmos com modelos matemáticos que vão extrair conhecimento a partir de um conjunto de dados e aí a gente consegue, né, inferir uma resposta. E, hoje em dia, a gente tem bibliotecas do Google, como o TensorFlow, a gente tem o PyTorch, né? A gente tem o OpenCV, que é uma biblioteca usada para visão computacional, que é o que o Gabriel falou, né, da visão computacional. Então, a gente tem muitas bibliotecas, e essas bibliotecas já contêm diversos modelos que vão de Deep Learning, Machine Learning, né, árvore de decisão, são várias coisas da área de inteligência artificial. Então, fica mais acessível. Muita gente usa, até sem saber, né, está usando uma técnica, mas ele não entende de fato como que funciona por trás daquilo, né? Então, ao meu ver, a influência, esse aumento, ele está muito associado a isso, a essa grande quantidade de informação, né? Porque um exemplo básico, né? Hoje uma empresa, né, que ela seja ela um e-commerce, uma grande empresa, uma grande revendedora, ela não compra um produto a partir da intuição do seu proprietário. Ela vai analisar um histórico de vendas anteriores, apesar de épocas festivas, como Dia dos Pais, das Mães, de Natal, ele não vai determinar que vai comprar um produto X, Y e Z apenas se baseando no proprietário. Ele vai ver um histórico anterior, vai analisar aqueles dados, vai analisar a tendência para o próximo ano e vai comprar. Então, eu acredito muito que é isso que influencia diretamente a esse aumento, né? Obrigado, professor Luan. E aproveitando, né, o que você falou, eu lembrei de uma frase que o professor Gabriel usa muito, que são os usuários de toolbox, né, os usuários de caixinha. O cara não sabe muito o que ele está fazendo, mas a caixinha está lá, ele clica, usa, e já está tão difundido que às vezes até dá certo. Né? Pior que é. Talvez ele não saiba nem que está dando certo, e às vezes ele acha que está dando certo, mas no final não está dando tão certo assim. E lá no final a Amaro vai falar um pouquinho sobre isso, né, o professor Amaro. Mas, e pegando um gancho nessa sua pergunta, você falou um pouquinho, né, ali de e-commerce, falou de saúde. Quais são as áreas que você entende que estão utilizando mais essas técnicas de inteligência artificial ou que virão a utilizar essas técnicas de inteligência artificial? Vamos lá. Vou até chegar assim, eu acredito muito que o céu é o limite, tá? E eu vou explicar o porquê, né? Como o Gabriel já chegou, ele falou anteriormente que a gente vem de um processo meio que evoluindo, né? O primeiro neurônio artificial foi lá na década de 40, 50, os primeiros trabalhos com o McCulloch, o Pitt, né? Aí vem o Alan Turing, e aí chegou em 2006, veio a questão do aprendizado profundo, que alguém conseguiu, né? Foi, acho que, Geoffrey Hinton, acho que o nome do pesquisador, que criou um modelo, né? Ele mostrou que era possível criar uma rede neural com reconhecimento de caracteres. Então, a gente vem por todo esse processo, né, durante anos, evoluindo, e atualmente a gente vê aplicações em diferentes áreas, como games, agricultura, meteorologia, saúde, transporte e várias outras. E por que eu falo, tipo assim, que o céu é o limite? Né? Tem uma série no YouTube que é Age of AI. Cara, eu achei fantástica essa série. É o Robert Downey Jr. que apresenta até, né? Mas eles demonstram a aplicação da IA na atualidade. E a aplicação vai desde procurar vida em outros planetas a criar
casas, tipo assim, que suportem o clima de Marte, a questão dos carros autônomos, membros biônicos, né? Simulação de vida artificial, monitorar animais na savana africana. Cara, a aplicação é muito, muito grande. Então, eu vejo como tipo assim, que a área de expansão é mais ou menos aonde sua imaginação te levar, né? Aquilo que você verificar e conseguir interpretar que ali dá para aplicar, eu acho que é possível aplicar. A inteligência artificial é um campo que vem crescendo muito e vai crescer ainda mais, né? Então, eu acho que a minha visão sobre essa pergunta que você me fez seria essa, Thiago. Obrigado, professor Luan. Já deu para ver, pessoal, que aqui só tem entusiasta nessa área, né? Os olhos chegam até a brilhar um pouco quando a gente vai falando dessa parte, né, da tecnologia que tem chamado tanta atenção das pessoas, né? Muito obrigado aí, professor Luan. E agora, passando a bola para o professor Ítalo, o professor Gabriel falou um pouco, o professor Luan falou um pouco, e eu queria ouvir de você, professor, o que são, então, essas tarefas de visão computacional? Porque como é que eu misturo visão e computador? Como é que é isso? Então, o professor Gabriel falou um pouco, o Luan falou um pouco também, e a abordagem é muito semelhante, né? Sempre a abordagem de você ensinar a máquina a aprender para ela ter dois tipos de função. Ela vai predizer algo ou ela vai classificar algo, né? E aí, quando a gente está tratando de visão computacional, o domínio da aprendizagem é sempre relacionado à imagem. Então, enquanto você ensina o computador a entender algo para tomar uma determinada decisão, o que a gente faz na visão computacional é que o computador se habitue a entender o que é uma imagem sobre um relacionado domínio, né, qual for, e aí, a partir daí, ele pode pegar uma imagem que não pertence a esse domínio onde ele foi treinado e classificar. Um exemplo que o Gabriel deu, a agrária tem usado muito, né, que é para selecionadoras de frutas eletrônicas, né? Ela pega e você treina a rede primeiro com imagens de frutas que não estão dentro do padrão de qualidade e treina com frutas dentro de um padrão de qualidade, e depois que você faz esse treinamento, que seria basicamente você chegar para uma criança, hoje eu tenho um filho de 8 meses, eu percebo que as coisas acontecem assim, você pega para o seu filho e fala, isso é uma cadeira, e mostra uma cadeira para ele. Depois você pega uma outra cadeira diferente, mas que também é uma cadeira, mas é uma imagem diferente, diz, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira. E aí você vai reforçando dentro do conceito de aprendizagem todos aqueles modelos de cadeira até que ele seja capaz o suficiente, treinado, para que você mostre uma cadeira qualquer e ele diga que aquilo é uma cadeira. É importante dizer que a visão computacional ela foi impactada diretamente pelo machine learning, porque elas não surgiram exatamente juntas, mas com o advento das novas tecnologias, principalmente as redes profundas, ela ganhou um fôlego absurdo, né? Porque é um problema muito complexo, as pessoas estavam caminhando para outras soluções matemáticas, e aí quando chegou o Deep Learning houve um alívio. E aí a gente teve revoluções como os carros autônomos, né, que são dirigidos principalmente baseado em dados de imagem e outras coisas. Então, a inteligência artificial, principalmente a parte de redes profundas, das redes convolucionais, resolveram vários problemas na área de classificação. E ela tem evoluído bastante, e o Elon estava falando aí que a inteligência artificial, de uma maneira geral, é um ramo muito promissor. Eu andei dando uma lida nos dados, as grandes empresas hoje, como Google, Amazon, Facebook e outras, investem 70% do seu capital de pesquisa em inteligência artificial, que os resultados são bem promissores. Então, visão computacional é basicamente isso, você ensina a máquina a ver algo, ficar essa imagem no futuro. Então, todas as tarefas que são tarefas de classificação, que às vezes são chatas, né, para as pessoas fazerem,
você pode passar essa tarefa para o computador. Ele fica lá vendo numa boa, dizendo que aquilo é aquilo. Então, você consegue automatizar vários tipos de processos. Então, é isso. Ou seja, né, você falou uma coisa que me lembrou de duas coisas, né? A primeira é que tem muita gente que acha que tecnologia vem para tirar emprego, né? Só que tecnologia vem para melhorar, né, a vida dos trabalhadores, né? A gente pode encarar dessa forma. Mas para não entrar nesse assunto que é super polêmico, eu já vou para a segunda coisa que isso me fez lembrar, né? Que você falou algumas coisas que me fez lembrar da parte de reconhecer padrões, né? De fazer essas associações, né? E chegar a padrões. E como é que essas técnicas de reconhecimento de padrões, como é que essa área, né, de reconhecimento de padrões, ela é aplicada, né, nas tarefas de visão computacional? Acho que ele não gostou muito da minha pergunta e saiu. Não, o professor Ítalo está tendo alguns problemas de conexão. Então, enquanto ele vai pensar nessa pergunta que eu fiz, deixa eu ver, porque ele já reconectou aqui. Você está de volta aí, professor Ítalo. Você caiu. Eu caí bem na hora de responder, mas voltei a tempo. Desculpa, meu está terrível. Eu imagino que o Thiago estava perguntando sobre a questão de reconhecimento de padrões, né? Pattern recognition, né? Então, isso. essa Qual hoje é a em relação, dia... né, entre reconhecimento de padrão e visão computacional? Então, a visão computacional usa hoje em dia, em grande parte em suas pesquisas, o reconhecimento de padrões, né? E o reconhecimento de padrões, a gente tem como exemplo claro coisas inequívocas, como a impressão digital e a íris, né? Que é uma identidade. O ser humano, todos só tem, cada um tem uma íris única, cada um tem uma impressão digital única. Então, esses padrões que transformam coisas em únicas, eles são usados para você classificar imagens, né? Hoje em dia, na minha área de pesquisa, no doutorado, eu trabalho com classificação de imagens de satélite, que basicamente eu reconheço se uma imagem de satélite é floresta ou se é uma área construída, né? Então, são duas coisas. Ou é floresta ou é área construída. Isso para a gente identificar a ocupação desordenada em áreas de proteção. E como que a gente faz isso? Porque as respostas que O negócio, quando começou a ficar muito complicado, nem a internet dele aguentou. Então, vamos dar aí mais 5 segundos para ver se o professor Ítalo consegue reconectar. Mas vocês vão vendo que, ao longo do nosso bate-papo, está ficando mais profundo. Então, quando ficar extremamente complicado, a gente joga para o professor Amaro, e aí ele arremata, ele corta a parte mais complexa. Professor Ítalo, acho que conseguiu reconectar aqui. Professor, você estava falando sobre... Vocês estão rindo, né? A parte de reconhecer... vontade para participar numa live que onde eu moro. Professor Ítalo, caiu ali naquela hora que estava falando de reconhecer a área urbana e a área de floresta. Isso. Então, a imagem de uma floresta vista de uma imagem de satélite e de uma construção, ela tem várias diferenças entre cor, que no caso o concreto é cinza, a floresta é verde, né? Em textura, em forma. Então, na verdade, você passa essas características que as redes convolucionais que o Gabriel falou, criam um filtro de características que vai filtrando as características específicas para uma determinada classe ou não. Você transforma esse computador em um expert que pode olhar de cima e classificar exatamente o que é floresta, o que é concreto. Isso serve para diversas outras coisas, né? O padrão de reconhecimento de imagem, ele foi usado agora até dentro de uma pesquisa da própria Universidade Rural do campus aí de Nova Iguaçu, IM, né? Que analisava raio-x, né?
de pessoas que tinham pneumonia, e aí essa classificação de imagem, esse algoritmo treinado, ele poderia dizer se aquele raio-x era de uma pessoa que estivesse com Covid ou se estivesse com pneumonia. Isso foi dado devido às características de um raio-x terem um padrão de reconhecimento. O negócio ficou super interessante, caiu. Mas, falando um pouquinho sobre isso que o professor Ítalo estava falando, né, isso é uma área que é comum na parte médica, né, que é o que a gente chama de apoio à tomada de decisão, e é uma área que, vocês que estão super interessados já nesse bate-papo, então, essa área de reconhecimento de padrão, apoio à tomada de decisão, isso é um assunto que está super, super na moda. Fala, professor Ítalo. Então era isso, pessoal. Não vou me prolongar muito, não, porque não pode ser que eu caia novamente, mas, na verdade, é você encontrar padrões em uma determinada imagem que torne aquilo único, ao passo que você possa ensinar a máquina a classificar aquilo dentro de um outro conjunto de imagens que não foram aquelas que foram usadas para treinar essa rede. Espero que a inteligência artificial no futuro encontre soluções para a internet em locais remotos, como esse que eu moro. Obrigado aí, professor Ítalo. E aproveitando esse gancho no que o professor Ítalo falou sobre desafios super desafiadores, professor Amaro, como é que você vê essa área de aprendizagem de máquina, visão computacional, reconhecimento de padrão, inteligência artificial, e em relação à área acadêmica ou à vida cotidiana? Como é que você entende aí que é esse impacto? Pronto, valeu, Tiago. Primeiro, não vou chamar ninguém aqui de professor Tiago, professor, todo mundo, Tiago, Gabriel, Ítalo, Eluan, beleza. Antes de tudo, para não esquecer, qualquer pessoa que tenha dúvida pode procurar a gente, mas o mediador também é especialista no assunto, tá? Pode procurar ele também. Beleza. O impacto que aprendizado... a gente já falou de inteligência artificial aqui, falou de aprendizagem de máquina, né? Aprendizado de máquina, como a gente quer, como queira, todos já falaram alguns exemplos e tal, mas eu não costumo gostar muito de falar de inteligência artificial em si. Eu acho que o aprendizado de máquina é algo muito mais palpável, algo que a gente tem mais atualmente, tá? Como o Gabriel mesmo falou, inteligência artificial leva mais num ponto de uma percepção, de um processamento cognitivo que a gente ainda está um tanto longe de alcançar com as máquinas. Então, vamos lá. Aprendizado de máquina, a gente tem hoje difundido em todas as áreas, domésticas, acadêmicas. Domésticas, a gente tem um exemplo muito claro. Todo mundo tem celularzinho em casa, tá? E o celular utiliza técnicas de aprendizagem de máquina para tudo, para oferecer para você, na verdade, vamos lá, em geral, quem tem um celular Android, através do Google, por exemplo, utiliza para oferecer a você anúncios específicos. Por quê? Porque ele consegue aprender os seus padrões, os seus interesses, e com isso vai fazer anúncios, vai oferecer anúncios que estejam voltados aos seus interesses, tá? Outra coisa que a gente tem, que está associado, por exemplo, ao celular, é o Google Maps, está voltado para o Google Maps, que é a fazer o acompanhamento do seu trajeto, tá? Ele consegue fazer o acompanhamento do seu trajeto, indo da sua casa para o seu trabalho, indo da sua casa para a sua escola, mas não somente isso. Ele consegue identificar se nesse trajeto você está fazendo parte dele a pé, parte dele com alguma condução,
se você está adentrando em algum recinto, em algum ambiente. Tudo isso é feito através de informações prévias coletadas, tá? Que foram obtidas, tá? Licitamente pelo sistema, e aí ele é capaz de identificar esse tipo de diferença, tá? Simplesmente com as informações que são recebidas pelo celular, pelo equipamento. Então, está tudo voltado para a nossa vida acadêmica. Isso está relacionado, por exemplo, às escolhas de filmes que a gente faz, por exemplo, no Netflix. Isso está associado aos padrões, às nossas escolhas, aos nossos gostos, tá? E aí, o sistema, devido a um aprendizado previamente feito com uma série de pessoas, acaba conseguindo selecionar e dizer padrões que possivelmente você viria a gostar. Nem sempre eles acertam, mas costuma ter um bom percentual de acerto. Isso aí é aceitável, tá? Vamos lá. Na área acadêmica. Na área acadêmica, teve não sei dizer se é tão recentemente, mas eu consegui visualizar isso mais recentemente. O aprendizado de máquina tem afetado inúmeras áreas que originalmente não eram objeto de aprendizado de máquina. Por exemplo, uma área que eu, Thiago, a gente costuma trabalhar, né? O Thiago nem gosta muito mais, que é a área de fala, de áudio, tá? A gente gosta muito de trabalhar nisso. E, originalmente, essa área, os sistemas são feitos através de modelagem física, modelagem real do sistema, tá? Então, é muito conceito físico, é muita informação voltada para o cerne do áudio, para o cerne da fala, tá? Atualmente, os sistemas têm migrado. Por quê? Porque em aprendizado de máquina, o sistema é aprendido através da informação, dos dados. Os dados fornecidos de entrada e saída de um determinado sistema são utilizados no aprendizado de máquina para modelar o próprio sistema. Tá? E ao fazer isso, os sistemas acabam aprendendo coisas que não são exatamente percebidas nos sistemas originais. Por quê? Devido a simplificações mesmo da parte física que precisam ser realizadas para ter uma modelagem matemática fechada, uma modelagem matemática perfeita. Então, dessa forma, acaba influenciando em inúmeras outras áreas. Por exemplo, essa área de áudio, de acústica, a área de máquinas, né, a área de mecânica, de classificação de falha em máquinas, e inúmeras outras áreas que a gente já trabalhou aqui, todos nós já trabalhamos em inúmeras áreas diferentes do aprendizado de máquina. Tá? É isso. Obrigado aí, professor Amaro. Eu preciso manter o protocolo enquanto mediador, tenho que falar de professor, né, para manter Eu não. de decoro. E em cima disso que você falou, isso só me tem uma palavra na cabeça, que são dados. Como é que é essa relação entre dados e aprendizado de máquina? Como é que é essa relação? Como é que um ajuda ou atrapalha o outro? Perfeito. Uma ótima pergunta, né? Mas, vamos lá. Dados. É um sistema, como o Gabriel falou, é um sistema matemático, tá? É um sistema que é baseado em dados, em informação. Esse sistema matemático, em tese, a gente pensaria claramente, é um sistema de aprendizado, que aprende. Então, você dá informação para ele, ele vai aprender. Quanto mais... Acho que o Thiago que fugiu. Tá bom, acho que a gente pode continuar falando. Pode continuar falando? Eu acho que sim, porque a gente está ao vivo. Tá bom, então tá. Então, o sistema é baseado em dados, tá? Informação, entrada e saída de dados dentro de um sistema
pode ser utilizado para modelar o próprio sistema em si, tá? Sem noções da física em si do sistema. Então, em tese, como é algo matemático, quanto mais informação a gente fornecer para o sistema, de forma genérica, o sistema vai sempre melhorar. Não é bem assim, tá? As coisas não funcionam bem assim. É uma questão, primeiro, claro, em aprendizado de máquina, uma quantidade grande de informação é importante. Por quê? Mas não depende somente da informação, depende da variabilidade da informação, tá? O sistema precisa ser capaz de aprender aquilo que a gente está querendo ensinar para ele, tá? Mas com a capacidade de generalizar. Por quê? Porque ele não pode só aprender aquilo que a gente está realmente fornecendo. Um exemplo que eu gosto muito de falar é um exemplo da criancinha, bebezinho, porque o nosso cérebro tem uma capacidade de generalizar gigante. O bebezinho, a criancinha, vai lá, enfia o dedo na tomada, toma um choque, tá? Ele aprende que a tomada dá choque. Então, qualquer tomada, mesmo com padrões, com formatos diferentes, ele é capaz de olhar, reconhecer que é tomada e não vai enfiar o dedinho de novo ali, para tomar outro choque, tá? Então, o cérebro da criança generalizou o modelo, o padrão, tá? Ele é capaz facilmente de ver um focinho de porco e saber que não é tomada. Ele é capaz, apesar da aparência. É muito parecido, tá? Já um sistema de aprendizado de máquina não teria essa capacidade. Ela precisaria de uma série de informações que fossem de tomadas, tá? Dos vários formatos, cores, inúmeras especificações diferentes, com muita variabilidade, né? Não pode ser a mesma informação, não pode ser a mesma imagem, o mesmo dado fornecido ao mesmo tempo, senão não vai criar essa generalização. Tá? Essa falta de generalização é um aprendizado muito específico, que a gente chama, tá? Que acaba indo em aprender somente aquilo que é ensinado. Isso não é nada adequado para aprendizado de máquina, isso é o que a gente tenta sempre fugir. Tá? Todos os pesquisadores tentam fugir. Quanto mais dados você tem, mais informação você tem, é mais fácil a gente conseguir lidar com isso. Por quê? Se a gente tem uma variabilidade grande, a gente consegue ensinar de uma forma bastante variada para o sistema. Se a gente não tem isso, as coisas ficam mais difíceis, porque a quantidade de dados é limitada. Então, esse é um dos vários desafios que a gente tem, e a gente acaba recorrendo a inúmeros artifícios para tentar resolver isso. Eu acho que eu consegui responder, não sei. Falei muito. Não, tá ótimo. Deu realmente aquela visão geral, né, de que quanto maior quantidade de informação que a gente tiver e quanto maior for a diferença entre cada uma dessas informações, maior a capacidade, né, do nosso sistema de generalizar e fazer, né, tarefas do jeito que a gente gostaria que fizesse. Exatamente. Nada como um mediador que sabe mais do que o interlocutor. Não, eu estou cheio de Wikipedia aberto para ajudar. E como o pessoal ficou com muito receio de fazer um monte de pergunta, o Otávio aqui ajudou a gente e fez 2 perguntas. Né? Obrigado, tá, Otávio, por você ter feito essas 2 perguntas, que são perguntas que do mesmo contexto, que vou até colocar aqui na tela, que eu queria ouvir de vocês, né, agora, eu joguei a bola, quem quiser pegar e responder, que é falar um pouquinho, né, sobre analytics e inteligência artificial. Né? Como é que a gente pode ajudar através de algoritmos, de técnicas de inteligência artificial, essa parte de análise de dados voltado para negócios. Né? E o Otávio até colocou aqui a pergunta de uma forma até mais específica, até estou colocando ela aqui de novo para a gente construir uma resposta nessa área. Né? Então, como é que uma empresa, né, ela pode, por exemplo, fazer redução de custos, né, usando inteligência artificial?
Aí com você, eu dou 10 segundos. Vou começar a arriscar e aí vocês dão... As empresas têm feito isso hoje, muitas empresas, né? Principalmente as grandes multinacionais, feito análise de dados, né? Vem utilizando aprendizado de máquina para tratar isso. E muita gente vem fazendo isso no mundo dos negócios. A gente tem ouvido muito falar de empresas de corretoras ou de empresas de gestão de fundo que utilizam aprendizado de máquina para selecionar, por exemplo, ativos para botar em carteira, por exemplo, sabe? É uma dessas aplicações que a gente tem de aprendizado de máquina no mundo dos negócios e no mundo das finanças, né? Mas eu entendo que o principal problema disso é justamente você conseguir dados e não é só conseguir dados, né? E muitos dados. Vai na linha do que o Amaro falou, né? Eu acho que o importante são você ter uma quantidade de dados grande, uma quantidade de dados com uma variabilidade grande e de dados estruturados. A gente precisa de antemão saber qual o problema que a gente quer resolver, no caso da sua empresa, por exemplo. Eu tenho todos, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu quero descobrir qual dos meus produtos eu ofereço com mais segurança para qual perfil de consumidor, por exemplo. Você vai ter que ter os dados de consumo, os perfis de consumo dos consumidores muito bem traçados lá dentro, né? Para, a partir daí, você treinar os algoritmos e uma vez que você tem os modelos matemáticos prontos, aí sim você apresentar consumidores novos e obter as novas indicações, né? Eu acho que vai nessa linha. Eu não sei muito bem se eu respondi a pergunta, mas eu acho que o segredo do sucesso nesse caso são os dados mesmo, e a quantidade de dados, a variabilidade deles e a anotação deles, né? Aqui, o Gabriel tocou num ponto, Otávio, até que é bastante interessante, né? Hoje em dia a gente tem muitos bots para compra, né, de ações, de ativos, foi o que ele falou. Na maioria das vezes, eles são treinados, né, com uma técnica inteligente, dependendo do modelo, para realizar uma compra, e ele fica analisando os gráficos de venda de baixa e subida de uma ação. E a partir dessa baixa ou subida, ele realiza uma compra. Né? Existem aplicações diversas na indústria e eu acho que nas empresas em gerais. Né? Eu acho que uma das grandes aplicações são o que o Gabriel falou e que eu comentei também sobre a questão de análise de vendas anteriores. Né? Você vai pegar a sua venda de vários anos atrás e vai traçar medidas e tomadas de decisão a partir daquele histórico. Né? Mas tem muitas aplicações. Acho que pouco tempo atrás teve uma série, acho que não foi no Fantástico, que mostrou aplicações diversas acho que no mercado, e uma delas foi até, acho que de um ponto eletrônico, que ele conseguia associar as pessoas com quem o seu funcionário tinha contato durante, acho que assim, ao período de trabalho dele. Quanto tempo ele ficava também com aquela pessoa. E aí ele conseguia determinar, ele estava fazendo uma análise, né? Eu acho que não tinha ali nenhuma acho que, tomada de decisão a partir daquilo, né? Acho que até tinha, mas eles ainda estavam interpretando aquelas informações sobre esse ponto inteligente, mas, de fato, aquilo era uma tecnologia em desenvolvimento ainda. Né? Então, acho que vai muito, como diz, é uma gama de possibilidades, é tão grande que fica até difícil da gente conseguir enumerar as aplicações. Né? Porque você tem controles de caldeira, dependendo da indústria, as máquinas hoje em dia que vão, como fala, as montadoras, né, de carros, aquelas máquinas já estão, tipo assim, usam inteligência artificial, visão computacional para parar em determinado momento e não machucar um funcionário caso ocorra algum problema. Então, a aplicação é muito grande, né? Vai desde uma análise básica até uma mais avançada. Muito obrigado aí, professor Luan, professor Gabriel. Professor Amaro, quer arriscar também, falar um pouquinho? Vamos lá. Eu posso falar qualquer coisa. Olá, professor. Não, nesse sentido, é exatamente o sentido que o Gabriel e o Luan falaram.
no sentido de analisar, por exemplo, dados financeiros, tá? Isso já existe há muito tempo, tá? Sei lá, que eu tenha na minha cabeça, o mais antigo que eu conheço, obviamente já existe antes, mas da década do ano 2000, eu conheço pessoas que fizeram trabalhos nessa área, tá? Com dados financeiros para tentar prever o mercado. O grande problema, se eu não me engano, na época, era saber com que informações precisavam ser alimentadas no sistema para que o sistema conseguisse prever com uma certa exatidão, tá? O que deveria fornecer, que dados o sistema deveria conhecer para prever só o passado daquela série temporal, o quê? E aí tem vários alunos de vários bancos de investimento que investem pesado nesse tipo de pesquisa, inclusive com os seus funcionários. Mas também existe uma coisa que eu já li e é pouco comentada, inclusive para recursos humanos, para pessoal. É utilizado sistemas de aprendizado de máquina para definir candidatos para uma determinada vaga, tá? Que preencham determinados requisitos que o sistema seja capaz de coletar as informações e dar a resposta dizendo se um ou outro é mais adequado para a vaga. Então, tem uma série de... Pode falar. Tem uma série de questões. Outra coisa interessante é que tem uma série de questões éticas sobre esse assunto, porque Sim. Até que ponto a gente quer que os computadores e as máquinas tomem decisões pela gente. A gente não está abordando aqui nenhuma discussão ética sobre isso, porque eu acho que vai outra live. Só sobre as questões éticas, as implicações éticas dessas coisas todas. Exatamente. Só foi esse detalhe aí. Pode continuar, Marco. Perfeito. Tá ótimo, gente. Terminei. Então, queria agradecer muito. O nosso tempo tá bem avançado. E só para fechar, né, com isso tudo que foi falado, um dos grandes desafios da área, né, relacionada à inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, deep learning e visão computacional, é como fazer as perguntas, né? Então, como a gente estrutura as perguntas, no final das contas, o que de fato a gente quer que seja respondido, porque esse é um dos maiores desafios dessa área. É como a gente estrutura as perguntas e como é que eu vou ajudar o meu sistema a chegar nessa resposta. Então, que tipo de dado eu entrego para o meu sistema para que ele me dê o padrão de resposta que eu quero. Então, né, e só essa área, né, da pergunta do Otávio, que tem livros sobre isso, né, Big Data Analytics, como é que eu transformo dados em informações de alto nível. Esse é o sonho das empresas, é o que muitas empresas de dashboard vendem, mas não necessariamente é o que elas entregam. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito a participação do professor Eluan, do professor Gabriel, professor Amaro, professor Ítalo, e principalmente de você que ficou com a gente aí ao longo de todo esse bate-papo. Fica ligado nas nossas redes sociais para as nossas próximas lives. Se você ainda não deu like, deixa o seu like aí, se inscreve na nossa página do Facebook, entra lá no nosso Instagram. O ciclo 5, né, que é o nosso terceiro ciclo online, já está com as inscrições abertas, pode entrar, né, e se inscrever. Com certeza a gente vai ter uma live aqui sobre Libras e inteligência artificial, estou vendo aqui a Sheila falando. Desculpa a gente não poder responder agora, realmente o tempo está avançado. E se você chegou no finalzinho, não fica triste, o vídeo vai ficar disponível na nossa página do Facebook e depois a gente também está criando aí um canal do YouTube com as nossas lives editadas para você poder ver elas com bem mais calma, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e para que ninguém fique triste, vai aí um beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado, pessoal. Então, até a nossa próxima live. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Beijão no coração.
Tchau, tchau. Valeu, um abraço.